Olá, bem-vindos a mais um estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. Estamos em nosso estudo de número 17, estudando o capítulo 7, Leitura Mental. No último estudo, acompanhávamos o histórico do Padre Domênico, com a descrição de suas reminiscências, seus registros em relação à encarnação imediatamente anterior. Vimos que ele dominou muitas pessoas, seduziu mulheres, enganou seu próprio pai e, a certa altura das narrativas, pediu para Luciana parar de descrever o que ele tinha feito. A partir daí, acompanhamos o diálogo entre Domênico e o componente do grupo que acompanha André Luiz nesse resgate espiritual de socorro, que é o Padre Hipólito. E ele vai ali narrando, principalmente na parte final do estudo, os erros que a Igreja cometeu que levaram a corrupção dos princípios cristãos. Então, o Hipólito, acompanhado ali também das reflexões da mentora, da coordenadora da Casa de Socorro, Fabiano, irmã Zenóbia, sobre justamente como a Igreja acabou desvirtuando dos seus fundamentos em razão do poder, da dominação, do dinheiro e das promessas dos governantes. Era necessário, portanto, que irmão Domênico, esse padre tão endividado, abraçasse um novo sentido na vida, reduzindo o seu ego, calando a sua vaidade.
No diálogo, então, é solicitado a ele para não mais maldizer a Deus, não mais reclamar, não mais culpar a divindade, porque as promessas da igreja não foram cumpridas. Nós vimos que ele reclamava bastante de não ter recebido o céu quando foi sacerdote na terra, achando que, pelo fato de ter se confessado a um amigo também padre, era o suficiente para que ele adentrasse o reino de Deus. Ele então diz: a igreja que nos reunia no círculo carnal é santa em seus fundamentos. São os homens, portanto, que desvirtuam os princípios básicos para satisfazer instintos dominadores. Nós finalizamos o último estudo fazendo justamente essa reflexão de como as religiões sempre nasceram com a verdade divina e com o tempo foram desvirtuadas. E é curioso notar como Jesus envia sempre emissários para tentar resgatar os princípios da verdade eterna. Nós vimos isso ocorrer desde Sócrates, o próprio Cristo, depois Joana d'Arc, Francisco de Assis, o próprio Lutero, que dividiu a igreja entre protestantes e católicos, discordando justamente da venda de favores religiosos, da venda de espaços no céu, como se a terra divina pudesse ser negociada. Então, os homens sempre desviaram os fundamentos das verdades eternas, porque procuraram o reino transitório do poder temporal pelas manifestações externas, do culto, do ritual, esquecendo o reino de Deus e sua justiça. Padre Hipólito, então, desperta isso no Padre Domênico, ambos sacerdotes na terra, porém, um que acabou se desvirtuando e o outro que seguiu o cristianismo puro e acabou indo por um caminho bem diverso do que o caminho escolhido pelo Padre Domênico. Ele pergunta: poderemos culpar porventura as mães devotadas pelos crimes voluntários dos filhos? Olha que pergunta interessante para entendermos como a igreja se separa dos seus sacerdotes. São personalidades, são entidades diferentes. É como uma mãe que não pode ser condenada pelos atos dos seus filhos. A igreja, portanto, não pode ser condenada pelos erros dos sacerdotes. A religião, da mesma forma, não pode ser condenada pelo erro voluntário dos seus adeptos. Eu já disse aqui em outras oportunidades, é o mesmo que condenar a medicina pelo fato de existirem maus médicos, condenar o direito pelo fato de existirem maus juízes ou advogados. A Igreja Universal de Jesus Cristo, que congrega todos os seus apóstolos, servidores, discípulos e aprendizes, é mãe amorosa e fiel. A igreja, portanto, seria a mãe e os apóstolos, servidores, padres seriam seus filhos. Não se pode condenar a mãe pelos erros dos seus filhos. Padre Domênico, então, de novo, soluçante, infortunado que era, revelava-se ferido nas fibras mais íntimas, provocando a todos comoção e lágrimas. Não condenes, prosseguiu o padre Hipólito. Quantos antigos superiores nossos espiam nas regiões tenebrosas? Olha só. Lembrem-se que o padre tem os seus superiores, o bispo, monsenhor, em última instância o papa. E ele diz aí, quantos superiores antigos nossos estão hoje sofrendo em regiões tenebrosas?
Quantos bispos estão nos planos inferiores de sofrimento, e não só da Igreja Católica, mas representantes também de outras religiões que erraram, que pecaram? Quantos expositores espíritas estão no umbral? Quantos presidentes de centro? Quantos chefes de terreiro, pais de santo? Porque usaram da religião para enganar, para seduzir, para enriquecer e acabaram encontrando uma realidade muito mais dura do que aquela direcionada a quem não abraçou uma religião e, portanto, não se utilizou de algo que é sagrado para satisfazer seus interesses próprios. Já estudamos aqui também que é muito mais grave um religioso cair do que um ateu, do que um descrente. O religioso tem mais responsabilidade. Prossegue Hipólito: quantos se enganaram honrando no mundo a si mesmos, esquecendo o Senhor que passou fazendo bem? Quantos esquecem Jesus? Refletia exatamente sobre isso ainda hoje, sobre os templos de ouro, os templos suntuosos que existem hoje em muitas religiões, que se esquecem de Jesus, da sua simplicidade, da sua humildade. Nasceu numa manjedoura no meio de animais e nunca dividiu palácios com reis e soberanos da terra. Porque hoje há representantes de igrejas que estão preocupados com o enriquecimento material, com a suntuosidade dos templos, esqueceram-se de Jesus completamente. Muitos dos dignitários orgulhosos que nos dirigiam às atividades, com o cálculo a presidir-lhes as deliberações, baixaram ao sepulcro em solenes exéquias, com fanfarras e esplendores, para comparecerem aqui em dolorosas necessidades do coração, quais miseráveis mendigos. Olha que forte! Quantos religiosos são enterrados com homenagens, têm um funeral belíssimo e suntuoso e rico, passam por homenagens profundas, às vezes por dias, mas chegam no plano espiritual como mendigos da alma, com dolorosas necessidades do coração. Muitos aguardam dias melhores no fundo de viscosos pântanos do ódio destruidor. Olha só, imaginem quantos estão mergulhados em pântanos de ódio. Outros imploram socorro, ansiosos de paz e renovação. Esses são os arrependidos. Já pedem socorro, já reconhecem o erro. Por que motivo não nos restaurarmos também, a fim de movimentarmos o necessário serviço do amor que redime sempre? Percebam que irmão Hipólito se coloca como um igual ao padre Domênico. Ele pergunta a ele: vamos nós dois também pedir perdão a Deus, nos restaurar, nos movimentar a serviço do amor divino do Cristo? É um convite que ele faz. Levantemo-nos, meu irmão, para sermos úteis aos companheiros de outro tempo, reconduzindo-os ao porto de salvação. Então ele estende o convite para que o padre Domênico seja um trabalhador, resgatando também outros religiosos que falharam. Aqui na Terra é muito comum um ex-viciado em drogas passar a ser um socorrista, alguém que resgata outros usuários, para que sejam também ex-usuários. Então, da mesma forma, na espiritualidade, quem caiu em determinada área e se renova, se arrepende, é resgatado, pode também passar a trabalhar como alguém que resgata,
alguém que aconselha irmãos da mesma área, que caíram na mesma área, reconduzindo-os ao porto de salvação, como eles também um dia foram conduzidos. Recordemos aquele em cujo nome augusto juramos fidelidade ao céu, na terra. Lembrar sempre do Cristo. O Padre faz um juramento de fidelidade ao céu, um juramento de fidelidade ao Cristo. Então, que eles se lembrassem do Mestre. Dói-te a penitência, fere-te a humilhação, e ele, porventura, não percorreu a via dolorosa como vulgar malfeitor? E é muito bom ouvir em diversas obras, sejam elas espíritas ou não, mas obras cristãs, que nos relembram os sofrimentos pelo que o Cristo passou, sendo completamente inocente, sem nada a expiar, sofreu por nós para dar o exemplo, para mostrar o quanto nos ama. Então, Hipólito pede que Domênico se recorde do sofrimento do Cristo. Por quê? Porque se nós achamos que estamos em sofrimento, imagine o que ele passou. Ele pergunta aí, Jesus não percorreu uma via dolorosa como se fosse um bandido, tratado como um criminoso, sendo inocente? Não aceitou a cruz que o flagelaria até a morte? Então, por que nós hoje gritamos por justiça, nos achamos injustiçados, que o sofrimento não nos pertence, que não merecemos passar por nenhuma contrariedade? Por que nós pensamos isso? Sendo que Jesus, que era completamente inocente, também sofreu, também passou por situações dolorosas. A revolta, portanto, não faz sentido, porque nós carregamos a culpa. Nós, sim, merecemos a expiação. Jesus não merecia. Sim, concordou o interlocutor tristemente. Tudo isso é verdade. Notem a mudança de postura de Domênico. Ele já começa a reconhecer como verdade o que estava ouvindo. Significativo gesto de Zenóbia compeliu o padre Hipólito a suspender as considerações. Então a irmã Zenóbia pede para ele parar de falar, dando-nos a certeza de que respondia ao chamamento silencioso da orientadora. Alguém compareceu perante a nossa reduzida assembleia. Então a mãe de Domênico ouviu o chamamento da irmã Zenóbia e compareceu ao local. Era uma velhinha simpática que nos conquistou de pronto pela delicadeza e generosidade irradiantes. Abraçou a irmã Zenóbia como se o fizesse a uma filha muito amada e cumprimentou-nos cortês e reconhecida. Imaginem como essa mãe não está agradecida, como ela não tem carinho por irmã Zenóbia. Irmã Zenóbia estava resgatando seu filho há tanto tempo nas trevas. Por isso ela abraça a irmã Zenóbia com tanta afeição, como se fosse uma filha, porque ela tinha providenciado tudo aquilo. Era ela a responsável pelo resgate do seu filho. Dispensávamos qualquer apresentação. Tratava-se de Ernestina, mãe de Domênico, dedicada mãe, que ajoelhou-se junto ao filho desventurado e de mãos postas rogou a proteção dos céus. Mais uma vez, então, a oração, a prece que a mãezinha dele faz ajoelhada junto dele, agradecendo a Deus, pedindo auxílio mais uma vez. A irmã Zenóbia já fez uma oração belíssima que nós lemos aqui. Agora era a mãe de Domênico quem orava.
fosse pela renovação profunda daquela hora que lhe modificara o padrão vibratório, fosse porque as forças invisíveis de ordem superior manipulavam as nossas energias conjuntas em benefício do infeliz, Domênico, que era cego perante nós outros, conseguiu enxergar a recém-chegada. Então André Luiz explica. Ele não sabe dizer ao certo o que levou Domênico a enxergar a sua mãe. Ou foi a vibração nova que ele passou a ter com arrependimento, ou foi a intercessão dos presentes ali que oravam, que pediam, que sintonizavam com os céus. Mas o fato é que ele conseguiu ver a mãe. Estava cego aos demais, mas conseguiu ver a sua mãe. Comoventes gritos alcançaram-nos o íntimo. Então, como sempre, quando um espírito sofredor vê a sua mãe depois de tantos anos, eles gritam, eles se ajoelham, eles choram, porque de fato é muita emoção. Mamãe, mamãe, aquela criatura que se mostrara tão rígida e indiferente, o eclesiástico que zombara de tantos corações na terra, segundo retrospecção do pretérito que Luciana levara a efeito, igualmente invocava o nome de mãe, como se fora chorosa criança desviada do lar. E como eu sempre comento aqui em nossos estudos, toda vez que um espírito é resgatado, sempre é a mãe que consegue converter por completo um coração atrasado, desviado do bem. Então, mais uma vez, vemos na obra estudada no canal que o espírito mais teimoso, mais renitente, é resgatado pelo amor de mãe. E é muito comovente ler esse indivíduo que estava há pouco zombando, numa posição de ironia, agora ajoelhado, gritando por sua mãezinha e chorando no seu colo, como se fosse uma criança. Abriu ansioso os braços, procurando-lhe o seio amigo, e Zenóbia, com carinhoso cuidado, ajudou a refugiar-se no colo materno, porque ele estava com a cabeça deitada no colo de Zenóbia, e com a chegada da sua mãezinha, Zenóbia colocou ele no colo da mãe. Ernestina apertou-o, então, de encontro ao peito, e pareceu-me que o infortunado sentia o contato maternal como se houvera alcançado o repouso supremo. De fato, o colo de mãe é como se fosse um repouso supremo. É o amor que mais se aproxima, ou que pelo menos dá uma ideia do amor divino, do amor do Cristo por nós. É o amor de mãe, um amor que não julga, como o próprio Cristo também não nos julga, um olhar carinhoso. Mãe, minha mãe, gritava, colando a cabeça ao tórax inclinado para a frente a fim de melhor fazer-se sentir. Ajuda-me, perdoa-me, perdoa-me. E recordando talvez o trabalho da clarividente que lhe alterara o ser, acrescentou: a justiça divina descobriu-me. Sou um réprobo sem perdão, um celerado infernal. Hediondo passado está vivo dentro de mim. Ó, mamãe, és capaz de suportar-me quando todos me detestam? Olha que forte, né? Tem certos indivíduos aqui na Terra que a gente comenta às vezes, né? Geralmente criminosos. Só mãe para amar um ser desses. Às vezes a gente comenta isso, né? Ou então só Jesus. Os evangélicos têm uma expressão, né? Só Jesus na causa. De fato, tem indivíduos que só a mãe para amar.
Ele que se reconhecia criminoso, tinha enganado tantas pessoas e descobrira ali, pela mediunidade de Luciana, que está tudo registrado dentro dele, no perispírito, como a gente já estudou aqui. Tudo o que ele fez, todas as suas ações equivocadas, os seus crimes estavam registrados em memória viva, que Luciana acessou e mostrou para ele. Então ele não sabia disso e desabafa com sua mãe como se tivesse sido descoberto pela justiça divina. Por isso ele diz: a justiça divina me descobriu. Meus crimes foram expostos por conta da clarividência de Luciana. Ele então buscava socorro, auxílio, porque era um criminoso. Ernestina aconchegou-o mais perto do coração e falou comovida: eu não sei, meu filho, se foste criminoso. Sei que te amo com toda a alma. Sei que sentia profundas saudades de tua presença carinhosa, no desejo enorme de sentir-te de novo junto de mim. Esse, de fato, é o amor mais puro de mãe. Não importa o que o filho fez. Mesmo sabendo que o filho precisa espiar, reparar o mal, sofrer, a mãe ama sempre. Sente falta do filho, sente saudade, profundas saudades. Não importando se é criminoso ou não. Sabe apenas que ama. Que haveria de mais belo para meu coração que o doce enternecimento desta hora? Era o que ela mais queria, o reencontro com o filho. Deixa que nasçam em ti pensamentos de júbilo e reconhecimento ao Pai de inesgotável bondade que nos reúne compassivamente. Todo espírito superior tem como primeira atitude para todo acontecimento gratidão ao Pai. Agradece a Deus pelas oportunidades, até mesmo da expiação, porque sabe que está devolvendo, que está se reequilibrando com a justiça divina. Então agradece também. Primeira atitude dela, agradecer a Deus por oportunizar o reencontro com seu filho. Medita um instante, Dionísio, medita um instante, Domênico, sobre a grandeza divina e certifica-te de que ninguém permanece ao abandono. Então ela incitava no filho também esse reconhecimento a Deus, essa gratidão. Certifica que Deus não abandona a ninguém, por mais criminoso que seja. O pensamento de gratidão a Deus dentro das sombras do sofrimento é como o raio brilhante de aurora, preludiando a vitória plena do sol sobre as trevas densas da noite. Então, de fato, ela destaca para o filho: gratidão a Deus é um raio de luz que vence as trevas. As trevas do sofrimento são amenizadas pelo raio de luz da gratidão a Deus. Olha a importância de sermos gratos. Tem gente que é muito revoltada, né? Porque tem uma vida que não aceita, pensa ser injustiçado, não consegue riquezas, não consegue destaque, não consegue alguém que deseja. E aí se revolta, reclama e não tem um pingo de gratidão a Deus. É perigoso esse sentimento de revolta, de ingratidão. Devemos ao Pai tudo, tudo. Desde o momento que acordamos e antes disso, em que nascemos, devemos a Ele a vida, devemos a Ele o livre-arbítrio. Ele nos concedeu o livre-arbítrio, o poder de escolha sobre a nossa felicidade, sobre o nosso destino.
Ele nos concede pela misericórdia, que ameniza a sua justiça, o contato dos pais, de alguém querido, um corpo perfeito, sem deficiências, ou ainda que sejamos deficientes físicos, temos propriedades mentais para pensar, para estudar, para dialogar. E ainda que estejamos no ápice da limitação física, surdos, mudos, cegos, deficientes intelectuais, ainda assim devemos gratidão pela oportunidade da expiação, pelo fato de estarmos nessa situação por nossas próprias escolhas, mas com a oportunidade que Ele dá de resgatarmos essas faltas. Então, o indivíduo que começa a desenvolver o sentimento real de gratidão a Deus passa a compreender as necessidades da vida, dentre elas a expiação, e não mais se revolta, compreende a função da dor, compreende a necessidade da expiação. É uma necessidade no estágio em que nos encontramos. A dor é necessária, e não porque Deus é um juiz implacável que pune seus filhos, mas sim porque a dor, pelo fato de não termos escolhido o amor, é a única forma de nos fazer retornar ao aprisco divino, retornar ao colo divino. Ela é necessária a partir do momento que nós escolhemos expiar pela dor, porque Deus oportuniza a expiação pelo amor, pelo bem que fazemos, pela caridade que prestamos. Quantos indivíduos têm as suas expiações adiadas porque estão vinculados a um trabalho de caridade? Várias obras nos revelam isso. Vários médiuns nos revelam isso. Existem pessoas que precisariam expiar faltas do passado e essa expiação é adiada, postergada e até mesmo eliminada, a depender da caridade abraçada pelo indivíduo. Quanto mais dedicado ao próximo, quanto mais grato a Deus, maiores as chances de removermos montanhas de erros pelo amor. Ele então pergunta: qual de nós, aliás, a mãe, né? A mãe de Domênico pergunta, a dona Ernestina, qual de nós não terá sido defrontado pela tormenta da ignorância? Todos nós fomos e somos ignorantes em muitos aspectos ainda. A ignorância leva ao erro, é natural. Todos tivemos pedras e espinhos na longa estrada da redenção. Olha só. Todos, durante a evolução, passam por pedras e espinhos na caminhada. Muitas vezes caímos. Entretanto, a mão invisível do Senhor arrebatou-nos misericordiosa do mergulho na lama ou das furnas do abismo. Então, como eu disse agora há pouco, nós mergulhamos na lama, nas furnas do abismo, voluntariamente. Não é Deus que nos lança lá. Somos nós que, pelas escolhas equivocadas, nos lançamos no abismo, na lama. Deus nos resgata, estende a sua mão invisível e nos arrebata da lama. Então, muitos que são ateus, são agnósticos, porque entendem Deus como um indivíduo, né, como um ser que brinca com seus filhos e pune severamente, estão completamente equivocados. Não compreenderam os mecanismos da justiça divina. Deus não lança ninguém nas trevas. Somos nós que caminhamos voluntariamente para lá.
O que Deus faz é nos retirar das trevas. Tem coragem e levanta-te intimamente para o novo dia. Importante essa expressão, levantar intimamente. Não é levantar fisicamente, intimamente, através do arrependimento, através da gratidão, através do reconhecimento de que Deus nos quer bem e só aguarda a nossa movimentação, o nosso arrependimento e que nos levantemos na direção dele. Esse levantamento, esse ato de se levantar é íntimo, é a escolha que todos fazem. Em determinado momento da vida, seja nessa, seja em outra encarnação, todos passaremos pelo momento de decisão. Decisão de nos levantarmos. O mísero contemplava enlevado, admirado, como se tivesse sob os olhos a mais formosa visão de sua vida. Não é esse o olhar que nós temos por nossas mães quando estamos há muito tempo sem vê-las? Um olhar como se estivesse olhando para a coisa mais formosa da vida, que é o amor filial, o amor maternal, o amor materno, Sou, porém, um malfeitor, réu de crimes sem perdão, também característica de espíritos recém-libertos das trevas. Apesar de saírem da lama, eles ainda trazem um pensamento muito pessimista, de culpa muito grande. Então, usam essas expressões exageradas, Um réu de crime sem perdão. É exagero, todos têm perdão, todos. Não, meu filho, ela diz, a palavra materna, foste enfermo, doente, como nós outros. Escutaste as sugestões do mal e cultivaste úlceras dolorosas. Então vejam que a visão de mãe não é de um criminoso, mas sim de um doente. O seu filho está doente, como se tivesse com uma úlcera, porque escutou o mal. Desequilibraste o coração, resvalando no despenhadeiro. Coração porque ele desviou no sentimento, O padre Domênico foi um sedutor. Ele, na minha visão, foi praticamente psicopata, porque ele era totalmente indiferente à dor do outro. Pessoas que sofreram por culpa dele, por ação dele, ele não tinha nenhum sentimento de piedade. Isso sendo padre. Então ele desequilibrou o coração, o sentimento. Não te esqueças, porém, de que Jesus é o divino médico. Então, se estamos doentes, precisamos de um médico. E o melhor deles é o Cristo. Aceita a tua necessidade de medicação e dirige-te a Ele na súplica sincera de quem deseja a cura real para a vida eterna. Percebam que esse conselho vale para todos nós, especialmente para quem está passando por uma enfermidade, seja ela física ou moral, seja desequilíbrio mental ou comportamental. Aceita a tua necessidade de medicação. Então, primeiro passo, reconhecer que estamos doentes. O indivíduo que ainda não percebeu que está doente não vai se arrepender, não vai despertar. E muitas vezes nós que já despertamos, queremos ajudar essas pessoas e aprendemos que não adianta enquanto o indivíduo não reconhecer que está doente. É o primeiro passo. Reconhecer a necessidade de remédio. Segundo passo, buscar esse remédio, que é Deus. Pedindo, na verdade, suplicando, que é mais forte que pedir, Suplicando sinceramente a cura real. Não a cura comum, não a cura falsa,
a cura real. O remédio é amargo. Muitos não querem tomar o remédio. Fazem como crianças. Eu, quando era mais novo, não suportava Novalgina. Não queria tomar de jeito nenhum. Mesmo com febre, minha mãe tinha que insistir muito para eu tomar Novalgina. É a mesma coisa. Agimos como crianças e não queremos tomar o remédio amargo. Porque o remédio para o mal é a expiação e a reparação. Já falei aqui que essa reparação pode ser pelo amor, a expiação também. A expiação é afastada pelo ato de amor, removendo então montanhas, como ensinou Cristo. Mas a maioria de nós não quer tomar o remédio. Por isso nós precisamos pedir a cura real. Nós outros, os que intentamos auxiliar-te, não chegamos ainda à posição dos que tudo podem, ou que muito sabem. Olha que interessante, ela diz: nós que te ajudamos, ou seja, Ernestina, Zenóbia, André Luiz, Luciana, Hipólito, Jerônimo, a equipe inteira querem ajudá-lo, mas não estão numa posição moral, espiritual, de que tudo podem. Eles só podem agir até certo limite, e nós já estudamos aqui. Qual limite é esse? A vontade do indivíduo. Estudamos em outras obras casos de obsessão que a espiritualidade fica na dependência da vontade do obsidiado para que ele seja resgatado. A espiritualidade age até certo limite. Para avançar e finalmente curar alguém e resgatá-lo, é necessário movimentação, vontade, querência, como dizem, do perturbado, do obsidiado, do doente. Então, por mais que Domênico estivesse cercado de espíritos de luz que queriam ajudá-lo, precisavam da colaboração dele. Somos trabalhadores interessados em nossa própria iluminação, pelo trabalho incessante, na execução da vontade do Altíssimo. Então a gente também, né? A gente quer trabalhar para nos iluminarmos. Desenvolvemos nossas faculdades superiores sem abalos e sem milagres, adquirindo valores novos ao preço de nosso próprio esforço, na paciente edificação de nosso espírito para Deus. Então, a mãe de Domênico, a dona Ernestina, está passando uma grande lição ao seu filho, que para conquistar virtudes, para alcançar a cura, é preciso trabalhar, se esforçar. Ela dá o exemplo dela e dos demais trabalhadores ali. Todos eles, para alcançar o conhecimento, a autoiluminação, precisam trabalhar e muito. Nada se adquire por milagres ou sem abalos. É necessário trabalhar, enfrentar. Haverá abalos, haverá problemas, né? Mas é necessário persistência, trabalho, edificação. Acreditarias, porventura, que tua mãe estivesse no paraíso, em gozo beatífico, inteiramente esquecida de seus imensos débitos para com todos aqueles que lhe partilharam o afeto e a luta, nos serviços salvadores da carne terrestre? Percebam a pergunta que ela faz. Essa pergunta derruba a teoria das penas eternas. Por quê? Se uma mãe que não é Deus, não é Jesus, é uma mãe como tantas que vemos por aí, como as nossas próprias mães, é uma mãe. Ela não consegue viver no paraíso sabendo que seu filho sofre. Como pensar que
nós poderemos entrar no reino de Deus enquanto nossos filhos estão eternamente condenados ao inferno. Não faz sentido. Se uma mãe humana perdoa seu filho, Deus não perdoará um suicida, por exemplo? Não perdoará um pecador, nas palavras da igreja? Um criminoso? Não estamos negando aqui as penas existem. O sofrimento existe e às vezes demora tanto que parece eterno, mas não é eterno. Então a pergunta que ela faz demonstra a lei de justiça divina que não condena eternamente os seus filhos, porque nós não conseguiríamos desfrutar do céu sabendo que o nosso filho está mergulhado num lago de fogo eterno. Que mãe teria paz no céu, sabendo que seu filho sofre queimaduras incessantes eternamente? Não faz sentido. Então, não pensasse ele que ela estava fruindo de uma paz celestial, enquanto os seus seres amados estariam sofrendo. Admitirias, acaso, que apenas o carinho materno me garantiria a posição definitiva no campo celestial? Não, Domênico. Não é porque apenas tenho amor de mãe que vou para o céu. Preciso trabalhar, preciso me esforçar. Ela salienta, então, essa necessidade de esforço próprio. Nem ela, que amava muito, herdou o céu apenas porque era mãe. Ela precisou trabalhar e muito. Horizontes diversos abrem-se para nossas almas no universo infinito. Nossas existências são dias abençoados de trabalho, em que ao sol do dever nobilitante e às chuvas da experiência construtiva desabrocham e crescem nossas faculdades divinas para a eternidade. Eu gosto muito de ver como os espíritos superiores têm uma capacidade de resumir ensinamentos preciosos em frases belíssimas. Olha essa frase. Ela resume o nosso objetivo como encarnados. Olha o que ela diz. Nossas existências, ou seja, nossas vidas aqui na Terra, são dias abençoados de trabalho. Então a gente está na Terra para trabalhar. E aí ela vai dar 2 exemplos para facilitar a nossa compreensão. Ela vai dar o exemplo do sol e da chuva. Então, se a gente está na Terra, a gente tem que trabalhar, cumprir nossos deveres. E aí, o sol é o dever nobilitante, ou seja, dever de mãe, dever de pai, de filho, de profissional. São os nossos deveres que nos enobrecem. Isso é o sol. E a chuva são as experiências construtivas. Então, aqui na Terra, nós estamos sujeitos ao sol e à chuva. Ao sol dos deveres nobilitantes e à chuva das situações que nós não conseguimos controlar, das situações que nos trazem imprevistos. Os problemas naturais da vida. Alguém difícil de lidar, um assalto que sofremos, uma perda patrimonial, uma doença, tudo isso é chuva e faz parte da evolução. Quantos tentam fugir da chuva e ter uma vida só de sol, só de bem-estar? Não evolui assim. A evolução pressupõe sol, mas também chuva. Chuva das experiências. Então, toda experiência, ainda que dolorosa, serve para o nosso avanço, para a aquisição de virtudes. Esse é o objetivo da encarnação. Cumprir os deveres e enfrentar as chuvas, os desafios. Tudo isso vai levar a quê? A aquisição
de faculdades divinas para a eternidade. Por isso, eu destaco essa frase. Percebam que é um parágrafo que traz o resumo da evolução na Terra. Nascer para cumprir deveres, enfrentar desafios, a fim de conquistar faculdades divinas. Olha o poder que os espíritos superiores têm de resumir ensinamentos preciosos. Só esse parágrafo já vale toda a obra, porque se a gente realmente absorver isso e praticar, nós conseguiremos adquirir virtudes eternas. Com essa consciência de dever. Olha, eu tenho realmente um dever de filho, de mãe, de esposo, de esposa, enfim, deveres nobilitantes. E também tenho que enfrentar as tempestades, que são naturais à nossa evolução. É verdade que os erros deliberados turvam-nos a consciência. Erros deliberados nos turvam a consciência. A gente acaba esquecendo dos deveres, compelindo-nos a gastar valiosas possibilidades de tempo na luta reparadora. Então a gente cai voluntariamente e perde um tempo enorme para levantar. É por isso que quando estudamos aqui o suicídio, em diversas obras, nós recebemos informações de que o suicida leva pelo menos 400 anos para voltar ao estágio em que estava antes do suicídio. Olha a perda de tempo, num sofrimento terrível, até reconstruir o perispírito, ficar junto ao corpo, renascer várias vezes, no mínimo 400 anos. Informações de obras espíritas. Eu sei que a gente nunca pode afirmar um número, mas é aproximado, né? Pelo conjunto de relatos estudados, a gente chega numa média. É lógico que cada caso é um caso, mas não é absurdo afirmar que um suicida leva esse tempo para se recuperar, para voltar ao que estava antes do ato terrível do suicídio. Então, nos afundamos voluntariamente e perdemos longo tempo na recuperação. Mas o Senhor jamais nega recursos de retificação. Deus nunca deixa de enviar recursos para nos levantarmos. Recursos direcionados para quem pede, para quem roga socorro. Mesmo os que não pedem recebem bênçãos, mas recursos para retificar só recebe quem pede. Por isso, somente quando nos arrependermos sinceramente e suplicarmos a Deus o perdão das nossas faltas, é que começamos a receber recursos de retificação, recursos para nos levantarmos, no propósito fiel de reconquistar a harmonia divina. Mais uma frase que resume perfeitamente o que é a aplicação da justiça divina. Qual o objetivo da dor? Qual o objetivo da expiação? Qual o objetivo da justiça divina? Reconquista da harmonia perante a lei. Quando expiamos, nós estamos reconquistando a harmonia que nós desequilibramos, que nós desarmonizamos. Por isso a necessidade de harmonização. Renascemos para isso. A expiação, portanto, é uma medida da lei divina para nos reajustarmos, para nos reharmonizarmos à lei. Após a travessia do túmulo, após a morte, continuamos trabalhando e edificando, iluminando e redimindo. Então, todo esse resumo que ela deu para o seu filho, dando aí o fundamento da lei divina, da justiça, da reparação, do trabalho, era para mostrar a ele que o trabalho, o serviço, principalmente o de edificação, prossegue mesmo depois da morte.
Não é porque desencarnamos que paramos de evoluir e de trabalhar. Então, tudo isso que a dona Ernestina nos trouxe no estudo de hoje é para frisar a importância do serviço, cumprimento do dever, reconhecimento das faltas e a súplica a Deus para recebermos os recursos de retificação. Finalizamos então mais um estudo com essa reflexão. Estamos aqui para reparar os maus feitos do passado pelo processo de retificação. E para recebermos os recursos divinos, precisamos suplicar, reconhecendo a sua grandeza, a nossa pequenez, as nossas fraquezas e que estamos aqui para nos redimir. Não no sentido de nos diminuirmos, de vivermos um processo em que nos desprezamos. Pelo contrário, reconhecer as faltas do passado não é menosprezar a si mesmo. É reconhecer que existe um ser divino que olha por nós e aproveitar as chances que ele dá, porque a reencarnação nada mais é que uma chance dada por Deus. E preciosa para nos levantarmos. As quedas morais são voluntárias. Nós escolhemos o erro. E Deus não condena, porém, dá a ferramenta da retificação. Cabe a nós manipularmos essa ferramenta para sofrermos o menos possível e o mais rápido possível, voltando ao regaço divino o quanto antes. Só depende de nós. Reflitamos, portanto, nessas palavras de Dona Ernestina, que vem socorrer seu filho depois de tanto tempo. Um filho que se acha criminoso, mas aos olhos da mãezinha é um doente. Tenhamos essa mesma visão para os criminosos. Os desajustados são doentes que precisam da cura, e a cura é Deus, a cura é Jesus Cristo. Rogamos então à espiritualidade amiga que continue a nos abençoar e nos proteger, que possamos desenvolver esse sentimento de gratidão a Deus pela oportunidade da reencarnação, pelos recursos de retificação que Ele nos envia, que Ele nos proporciona, pelas pessoas que Ele coloca em nossas vidas, seja para espiarmos, seja para nos ajudar a caminhar na terra, fruindo do sol dos deveres edificantes, mas também enfrentando as chuvas das experiências retificadoras. Estejamos em sintonia com esses amigos espirituais, para que não mais repitamos os erros do passado e atrasemos a nossa evolução. O processo de levantarmos-nos é demorado, é doloroso. O ideal, portanto, é nos mantermos de pé, segurando na mão do Criador, que está sempre estendida a nós, a fim de que não mais tropecemos e nos desloquemos em direção ao solo, à lama do erro e do crime. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos auxilie a enxergar a justiça divina e a reconhecer a bondade de Deus, ainda que ela se concretize nas dores que nos chegam, nas expiações de cada dia, porque tudo é ferramenta, recurso de retificação. Aceitemos essa realidade para que passemos mais rapidamente pela expiação e alcancemos as virtudes divinas. Graças damos ao nosso Senhor hoje e sempre e rogamos especialmente aos doentes da alma, aqueles que se dedicam ao mal, ao crime,
ao terrorismo, à maldade. Que eles possam despertar o quanto antes, percebendo que o caminho tortuoso do mal só leva a sofrimento, a loucura e a obsessão. E que nós, antigos devedores, passemos agora a sermos espíritos renovados pelas ferramentas retificadoras e preparados para arar a terra e receber os irmãos que ainda não despertaram para o bem. Que Maria Santíssima, Mãe das Mães, nos abençoe a todos, estendendo o seu manto de amor. Da mesma forma que vimos hoje o sentimento materno recebendo um filho, reconheçamos também no olhar de Maria essa mesma paz, esse mesmo olhar sem condenação, nos enxergando como doentes que precisam do seu carinho de mãe. Nos entreguemos, portanto, a ela e a Cristo, seu Filho, que tanto nos ama também, para que caminhemos em passos firmes na direção do Criador, nos redimindo do passado e afastando as montanhas de erros pela prática da caridade e do amor fraternal. Que assim seja, graças a Deus, e até o próximo estudo. Um abraço a todos.